Boa tarde a todos. Nós vamos começar em 1 minuto, mas eu estou dando um tempo para que a nossa convidada de hoje possa entrar e os outros também, e nós começamos pontualmente, né? Entrei um pouco antes justamente para a gente não atrasar a live, né? A Thaís vai pedir para entrar, vai solicitar a entrada, né? A participação. Isso, e aí já está entrando. Bem, vamos ver. Conectando. Ótimo, lá, Thaís. Gente, Boa noite, Maria Clara. boa noite, muito boa tarde para todos. Hoje nós temos uma convidada especial, que é uma pessoa muito querida, que eu não vejo já há muitos anos, a Thaís Malheiros. Ela é nutricionista e ela vai falar um pouco para a gente de uma questão muito fundamental durante esse período, né? Que nós chegamos a aventar no início, na primeira live, nós falamos sobre isso, né, em outras circunstâncias também, mas hoje, então, é o tema ao qual nós nos dedicaremos, que é o veganismo e o modo como uma forma de vida vegana impacta as sociedades atuais, né? Então, nós combinamos que eu faria uma breve introdução aqui para depois passar para a Thaís, que ela vai falar como nutricionista da dieta vegana, e de todos os impactos mais concretos que isso poderia ter na nossa vida e na sociedade, né? Bom, eu queria Certo. lembrar, assim, antes de mais nada, e isso é que eu falei já em uma outra, na verdade, eu me lembrei que foi numa outra live, não foi aqui no Idaí, né? Mas que essa pandemia, ela começou através do carnismo, né? Ela começou no mercado de carnes de animais vivos. Então, num Bem certo lembrado. o que nós estamos vivendo isso hoje em dia é uma decorrência direta de um estilo de vida carnista e de um estilo de vida que reúne dois elementos que são avassaladores, no meu entender, que é o carnismo e o capitalismo, né? Porque também a existência desses mercados de carne de animais vivos é uma decorrência do modo como os pequenos produtores foram sendo alijados do grande comércio, né? Quer dizer, no momento em que a China começou a desenvolver uma produção em escala industrial e com grandes cooperativas envolvidas, né, as corporações, esses pequenos produtores eles passaram a ocupar mais frequentemente esses mercados de apresentação e venda de animais vivos, né? Então, o consumo e a forma como ele é pensado de uma forma desenfreada e sem avaliação das consequências levou ao que nós estamos vivendo hoje em dia, né? E o que a gente percebe a partir daí é que as consequências do carnismo, elas não apenas, elas exacerbam acentuadamente uma deterioração do nosso meio ambiente, das nossas sociedades, né? Como elas, de alguma forma, também elas interferem na nossa própria percepção do que é levar uma vida em continuidade com outras formas de vida, né? Eu acho que é esse um ponto que nos introduz diretamente na questão bioética. Bom, a Thais, ela fez assim, uma proposta, né, para a nossa discussão aqui, e eu deveria tocar um pouco nos aspectos da bioética com relação a isso e na repercussão disso dentro da bioética. E eu sou obrigada a começar dizendo que, infelizmente, a questão do veganismo ou a questão dos animais em geral, na bioética, é algo totalmente marginal, né? Nós, particularmente, do PPG Bios, que é o programa que é integrado pela maior parte dos que tem participado dessa live, né? Nós temos uma área que é ética animal e ambiental, mas a gente percebe que mesmo dentro do PPG Bios, isso é assim o primo pobre, né? Pior do que o primo pobre, é o primo louco, sabe? É o primo assim que é meio esquisito, né? Que tem umas idiosincrasias que as pessoas não conseguem entender e que fazem exigências
que são aparentemente sem sentido para eles, como, por exemplo, vamos fazer um lanche vegano e etc. Na verdade, isso é muito percebido como um, uma idiosincrasia mesmo nossa, né? Quer dizer, um capricho, é quase como um capricho. Então, na verdade, é ceder às nossas demandas por uma atenção ao tipo de lanche que é servido nos nossos encontros e tudo mais, é sempre percebido como algo que é quase como ceder a um mimo, né? Então, as pessoas, é difícil que, mesmo num programa de bioética, as pessoas levem a sério a dimensão ética da nossa escolha, né? Então, e de uma forma geral, o que nós tentamos fazer é justamente tentar mostrar que existe uma dimensão ética e existe uma interpretação de toda a bioética. Vocês estão ouvindo? Porque eu percebi, eu acho que talvez tenha saído, né? Será que a minha internet falhou? Vocês estão ouvindo? Eu acho que deu algum problema na internet. Vocês ouviram o que eu falei nos últimos? Ou parou? Ah, pois é. Os outros agora voltou, né? Não, então, voltando o que eu estava falando, o que eu acho importante é que as pessoas percebam que, e essa é a nossa luta dentro do programa e no âmbito da bioética em geral, porque se dentro do programa nós somos pouco escutados ou pouco levados a sério, isso se torna mais agravante ainda quando a gente pensa em termos gerais na bioética, no que é pensado em termos de bioética, em termos de mundo, né? E essa questão animal, ela é sempre colocada de lado. E o que não se percebe é que a adoção de uma perspectiva não antropocêntrica ou não especista altera toda a percepção das demais questões bioéticas, né? Então, na verdade, o que nós tentamos fazer nos últimos anos é uma mirada não antropocêntrica e que eu também gostaria de dizer feminista da própria bioética, né? Que é uma forma de tentar, de alguma maneira, mostrar que é, antes de mais nada, uma percepção crítica das questões bioéticas e uma percepção que envolva uma identificação diferenciada de qual é o objeto da bioética, né? Porque, de uma forma geral, o objeto da bioética ou o objeto da ética costuma ser sempre percebido como ser humano em suas relações com outros seres humanos. E o nosso objetivo é justamente tentar mostrar que não é assim, né? E que há várias formas de se pensar o objeto da ética que passam por um outro lugar. Eu, particularmente, grande parte das pessoas que fazem parte também dessa live também compartilham a ideia de que muito mais promissora é a ideia de adotar como objeto da moralidade, como objeto das nossas discussões bioéticas, os diversos sistemas funcionais. Porque dessa forma nós conseguimos incorporar não apenas os animais, todos os animais, humanos ou não, mas conseguimos incorporar sistemas, e conseguimos sistemas inanimados. E conseguimos também ter uma compreensão da forma de relação entre essas diversas entidades que é bastante diferenciada. Ou seja, cada ser humano ele pode ser identificado enquanto um sistema específico, né? Quer dizer, ele pode ter uma identidade pessoal, mas essa identidade é ao mesmo tempo perpassada por diversos outros sistemas e por microsistemas dentro dele próprio. Então, pensar a nossa interação com outros sistemas significa, ao mesmo tempo, pensar a nossa harmonia com o todo, né? E é justamente esse ponto que precisa agora ser trazido para um questionamento durante esse período da pandemia. Porque o que nós temos visto, sistematicamente, pessoas que nunca se colocaram essa questão, começam a perceber agora o impacto que a vida humana tem tido sobre todo o universo, né? E esse impacto que sempre foi percebido de uma forma antropocêntrica, sempre foi percebido como
nós, seres humanos, interagimos e interagimos no sentido de promover esse universo, agora é percebido como um mal, né? Pela primeira vez eu percebo que indivíduos comuns, né? Quer dizer, têm começado a perceber mais claramente o impacto negativo que as nossas ações têm tido sobre o universo. E, a partir daí, nós podemos tentar começar a pensar que tipo de estratégias, que tipo de vida nós deveríamos escolher para que esse impacto negativo fosse minimizado e, quiçá, desaparecesse. Né? Como nós poderíamos ver como uma parte desse universo que compõe e não que dissocia. Né? Que longe de desagregar, agrega valor. Né? Então, a questão do veganismo, ela precisa agora ser pensada dessa forma. O veganismo é, sim, uma escolha de vida, uma escolha que gera atitudes bastante diferenciadas. Né? É muito comum os veganos eles se confrontarem com situações em que as pessoas dizem: ah, não, mas hoje isso assim assado, né? Mas, ah, não, mas isso não vai causar tanto impacto, né? Quer dizer, como se nós pudéssemos, de alguma maneira, abrir uma exceção sem que isso, de uma forma muito radical, nos violasse. Né? Quer dizer, na verdade, não é a semelhança de uma roupa ou de qualquer outra coisa que nós agregamos à nossa identidade. A opção por ser vegano é algo constitutivo e nuclear da nossa identidade, de tal forma que nós não podemos abrir mão dela sem violar a nossa própria percepção do tipo de pessoa que nós gostaríamos de ser, de quem nós somos efetivamente. Né? Então, é essa contribuição que eu acho que uma bioética não antropocêntrica, não especista, precisa trazer. Né? É uma tentativa de estender as diversas formas de opressão, a crítica às diversas formas de opressão, que é um marco da perspectiva feminista, à opressão contra os animais. Né? E fazendo, a partir daí, com que essas lutas elas passem a ser indissociáveis. Não é possível nós termos aqui uma defesa de uma perspectiva não racista, uma crítica feroz, uma crítica radical ao racismo e, ao mesmo tempo, consentirmos na violação de necessidades tão básicas de outros animais não humanos. Né? Então, nós precisamos perceber todas essas lutas como lutas conectadas. A luta por um reconhecimento das nossas identidades de gênero, um reconhecimento das nossas orientações sexuais, o reconhecimento por uma série de elementos, por características culturais e até religiosas, né? E, ao mesmo tempo, o reconhecimento pelas demandas básicas das outras entidades, dos outros seres que compartilham conosco o universo. Né? Então, é nesse sentido que a luta por uma bioética diferenciada, que faça uma crítica radical ao antropocentrismo, é tão fundamental para nós. E é nesse momento, então, que nós temos a oportunidade de chamar a atenção da sociedade para tudo isso. Chamar a atenção para formas de vida diferenciadas que existiam de uma forma marginal na sociedade e eram percebidas como existindo de uma forma marginal e que hoje acabam surgindo como uma opção mais viável. Né? Eu sou muito mais velha do que a Thaís, né? E, quer dizer, eu percebo claramente, entre as novas gerações, o veganismo não é uma atitude tão assim excêntrica. Né? As novas gerações são frequentemente veganas. Né? Quer dizer, eu acho que já existe um percentual de pessoas veganas muito grande. E, curiosamente, um percentual de mulheres veganas. É muito comum a gente perceber também isso. Né? É uma coisa que eu sempre achei curiosa nos restaurantes veganos. Muitas vezes a gente encontra majoritariamente, no centro da cidade do Rio, majoritariamente homens de 40, 50 anos de idade. Isso sempre me chamou atenção, né? Porque eu não conseguia entender muito bem por que isso. Né? E é óbvio que não é uma opção pelo veganismo, mas era uma opção por uma forma de vida que eles consideram mais saudável. Então, quando eles podem, que é quando eles estão no trabalho,
eles optam por uma alimentação que eles consideram mais saudável, né? Isso é bom? Aparentemente sim, mas o que nós queremos é muito mais do que isso. Nós queremos é uma consciência de que ser vegano é apostar numa forma de vida não opressora, né? Uma forma de vida que seja capaz de conviver com o florescimento de outras entidades. Então, não é uma questão de saúde que nos move a ser vegano, embora, é claro, nós possamos compatibilizar as duas coisas, né? Então, agora eu queria dar a palavra, toda a palavra, para a Thaís, dizendo que é um enorme prazer tê-la aqui conosco, né? Obrigada, Maria Clara. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, um espaço de troca sobre um tema tão interessante e principalmente no momento que a gente está vivendo, que a gente está vendo mais do que nunca, aliás, como a gente já viu em outras oportunidades que a humanidade passou por momentos críticos, como faz a diferença a gente se ajudar e a gente formar uma rede de apoio sem discriminação. Aí a gente entra até no que você falou, sem discriminação com nenhum ser vivo, né? E assim, o que eu queria primeiro de tudo falar é que, como eu sei que é um tema delicado, eu queria esclarecer que eu estou aqui por meu próprio nome, sem relação com nenhuma empresa, nenhuma companhia, nada. Falo como vegetariana e também como nutricionista, então eu vou dividir aqui com vocês tanto experiências pessoais quanto profissionais. E assim, eu vou aproveitar até para citar um trechinho de uma música de uma banda que eu admiro muito, que é a Baiana System, que tem um trabalho tanto social quanto cultural muito interessante, que fala assim: aconteceu com você, aconteceu comigo. Então eu acho que é muito importante agora a gente respeitar a opinião diferente, por ser um tema delicado, porque pode ter sido uma coisa que aquela pessoa passou que a gente já passou também, né? E assim, eu queria contar um pouquinho antes, ou falar um pouco sobre a minha história, porque, como eu falei, eu vou dividir algumas coisas pessoais sobre o veganismo e eu me tornei vegetariana aos 13 anos e foi muito relacionada pela parte de bioética. No começo não, mas eu acabei descobrindo depois essa relação, porque quando eu me tornei vegetariana foi uma coisa muito comum para algumas pessoas, alguns pacientes meus já compartilharam dessa mesma experiência, foi porque eu tinha muita dificuldade de digestão com a carne. Naquela época eu não entendia, não conhecia a parte nutricional, não conhecia o veganismo, a parte de militância, direito dos animais. Procurei alguns médicos, alguns nutricionistas me orientaram a tentar retirar a carne da alimentação para ver se melhorava. E melhorou. Aí coincidiu de, na mesma época, eu me aproximar de alguns grupos de veganismo e do movimento Stray Edge também em Brasília. Que assim, o movimento Stray Edge, para quem não conhece, é um movimento social que defende uma conduta correta, digamos assim. Óbvio que a gente sabe que o certo e o errado é relativo e cabe a cada um julgar isso, mas lembrando sempre que o respeito ao próximo deve reinar, né? Afinal, vivemos em sociedade. E assim, eles falavam dessa conduta correta e colocavam o veganismo como a conduta correta em relação ao consumo. Não só de alimento, mas consumo de bens materiais, estilo de vida no geral. Isso me chamou a atenção. Aí eu comecei a estudar mais sobre, foi aí que eu me aproximei da área dos direitos dos animais. Lá em 2000, por aí. Aí, assim, quando eu me aproximei do vegetarianismo, eu comecei a estudar muito sobre o veganismo, fui tentando me tornar vegana, fui testando receitas, fui me aproximando da realidade do veganismo, assisti vários documentários, Cowspiracy, que agora não me vem à mente os detalhes, mas os nomes certos, mas eu passo aqui para vocês. Mas na época a gente via bastante alguns documentários e foi muito chocante para mim. E eu fui percebendo como as pessoas, elas se distanciaram da origem do alimento delas. Se distanciaram da origem do que elas colocam no prato. E na época eu fui me relacionando com a parte de saúde, sempre gostei muito disso, sempre tive relação com a medicina alternativa, as práticas mais holísticas de saúde, yoga e tal. E decidi estudar nutrição como segunda formação, eu sou formada em design também.
E quando eu decidi estudar nutrição, eu fui associando a minha escolha de vida, de identidade, como a Maria Clara falou perfeitamente, o veganismo faz parte da formação da identidade da pessoa. Eu fui fazendo uma associação disso com a parte teórica e científica da saúde, indo pela nutrição. Só que quando eu comecei a estudar a nutrição, o vegetarianismo, foi interessante porque na faculdade eu queria até citar essa experiência para encorajar os alunos da graduação da área da saúde, se tiver algum aqui, ou da pós-graduação também, mas se envolverem com a parte de inserir o vegetarianismo, o veganismo, esse tema no sistema de ensino, nas ementas, nas grades. Eu tive a oportunidade de, junto com alguns colegas, a Lívia, o Leandro, a Pamela, de fundar a LANVEG, a Liga Acadêmica de Nutrição Vegetariana do Centro Universitário São Camilo, que foi onde eu me formei em nutrição, que hoje em dia é uma das referências de liga acadêmica desse tema, junto com a da USP, que foram as primeiras, né, a serem criadas. E a gente conseguiu, dentro de uma das principais universidades particulares, que a gente sabe onde tem uma grande resistência à pesquisa científica mais alternativa, digamos assim, desse tema que, como você mesma falou, Maria Clara, é tão marginalizado, né? A gente conseguiu levantar o tema como discussão entre os alunos. Então, eu cito essa experiência para encorajar os alunos da graduação e da pós-graduação a trazerem esse tema para dentro do meio acadêmico, tanto produzindo quanto discutindo, formando ligas acadêmicas, estimulando isso, porque é muito importante, porque até dividindo outra experiência também. O meu trabalho de conclusão de curso foi uma avaliação sobre o nível de conhecimento dos alunos do Centro Universitário São Camilo relacionado ao vegetarianismo. Quando a gente foi montando a estrutura, eu fui recebida pela coordenadora do curso, a Sandra Chemin, como orientadora, que é uma referência da nutrição no Brasil. Ela topou o desafio e falou, Thaís, vamos lá. Então, assim, a coordenadora do curso aceitou o desafio de expor a instituição, mas assim, sabendo que aquilo ali era para melhorar a São Camilo, sabe, o centro universitário. Então, foi muito interessante da parte dela e foi um choque quando o resultado saiu, porque o nível de conhecimento dos alunos era baixíssimo, baixíssimo ao ponto de não saber diferenciar o vegetarianismo estrito do ovolacto vegetarianismo. Então, assim, e uma das melhores universidades de nutrição, da área da saúde do Brasil. Então, assim, para você ver como realmente falta essa inserção desse tema no meio acadêmico. E eu percebi também, nesse caso, como a parte de legislação do MEC falha nesse sentido, porque os cursos não são obrigados a introduzir esse tema. Não tem nada que consta na legislação em relação a isso. Então, vem muito da iniciativa do professor, vem muito da iniciativa da instituição. Então, já deixando a deixa aí para mais um espaço de militância que eu acho que é interessante a gente entrar, a parte da educação também, né? Aí, assim, eu queria falar com vocês, começando pela relação da sustentabilidade com a nossa alimentação, porque, assim, com a nossa saúde no geral. Porque quando a gente pensa sobre a sustentabilidade relacionada à saúde, a gente tem que avaliar meio ambiente, o impacto social das nossas escolhas alimentares, a relação com a economia e a cultura do país em que a gente vive. Porque quando a gente pensa na sustentabilidade na saúde, principalmente na parte da alimentação que eu falo como nutricionista, não é tão claro para as pessoas fazerem essa relação. Muitas delas pensam muito na sustentabilidade como separar o lixo, optar por maneiras alternativas de produção de energia, coisas que não são diretamente ligadas ao ato mais básico e cotidiano da nossa vida, que é a alimentação. Então eu vou já começar dando algumas diquinhas rápidas e básicas que são simples para a gente introduzir no nosso dia a dia. Primeiro ponto é a gente priorizar os alimentos mais naturais, evitar os industrializados. Por que eu falo isso? Não só para aumentar a ingestão de fibra, antioxidantes, vitaminas, minerais, que a gente sabe que tem muito mais nos alimentos de origem vegetal do que nos de origem animal, mas principalmente porque a gente sabe como a indústria ela explora o meio ambiente de uma maneira que é muito
que degrada realmente, que polui. E assim, a gente sabe que não é só a própria estrutura de indústria, mas o espaço que ocupa, a desigualdade na relação trabalhista que a gente vê muito dentro das grandes indústrias. Então já começa por aí, porque a gente sabe que a alimentação ela não é só um ato de saúde, é um ato político. É uma escolha que a gente pode exercer como ferramenta para mudar a sociedade que a gente vive. E pensando nesse quesito, a gente fala também sobre a importância de priorizar os alimentos produzidos pelos pequenos produtores da nossa região, produzidos e plantados. Então, assim, feiras de rua livres, de preferência os orgânicos, porque a gente sabe que não tem a questão dos agrotóxicos. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas se possível, descubra onde são as feiras de rua da sua cidade, se tem ou não, se não tem, se tem alguma associação de pequenos produtores agrícolas, se informe em relação a isso, porque isso faz diferença também. A outra dica rápida que eu queria falar também é, gente, vamos lembrar de priorizar a nossa cultura alimentar. Como assim? Ah, eu sou de São Paulo, eu sou do Nordeste, eu sou do Pará, da Amazônia. O que que é típico na minha região? O que que meus pais comiam? O que que os meus avós comiam? Por que que eu falo isso? Porque quando você faz isso, você mantém a cultura alimentar da sua região viva. E, novamente, prioriza os alimentos da região, prioriza os alimentos da estação. E isso também é uma maneira de preservar o meio ambiente. Aí, assim, quando a gente pensa, só essas diquinhas rápidas que eu queria falar, quando a gente fala sobre o impacto mesmo da alimentação no meio ambiente, a gente precisa pensar, primeiro ponto, no meio ambiente e na nossa saúde, claro, né? Já vou falar um pouco sobre esses dois tópicos. A qualidade e a pureza dos alimentos que a gente consome. Aí a gente fala sobre a relação dos agrotóxicos, porque até para compartilhar, em agosto do ano passado, a Anvisa lançou um novo marco regulatório, né, de agrotóxicos, e pasmem, se eu não me engano, acho que eram 698 agrotóxicos classificados anteriormente como risco de morte, tarja vermelha. O Jefferson está perguntando aqui sobre algum manual ou app. Eu vou compartilhar com vocês a última revisão que fizeram, acho que foi o pessoal da UFRJ, não sei se foi da UFRJ, eu vou confirmar, sobre o nível de agrotóxicos na água. E lá é bem recente essa análise, e lá tem várias referências bibliográficas que falam sobre a legislação atual dos agrotóxicos na alimentação, tá bom, gente? Aí voltando um pouco nesse tópico, então assim, dos mais de 600 agrotóxicos antes classificados como tarja vermelha, grau de risco de morte, acho que 650 foram rebaixados para classificações inferiores, ou seja, rebaixaram o nível de risco, e somente 60, eu acho, 50 permaneceram com a tarja vermelha. Então, assim, para a gente já ver como a legislação no nosso país facilita o uso de agrotóxico. Então, se não partir da gente pesquisar sobre isso, sobre quais alimentos tem ou não, quais produtores usam ou não vai ser da nossa legislação, que pelo menos como está agora, que a gente vai conseguir receber essa orientação. Aí, assim, outro ponto que eu queria passar também, gente, é que quando a gente fala sobre a parte de sustentabilidade, não só do meio ambiente, como eu falei para vocês, a parte social, entender quem são as pessoas, quem são os seres vivos envolvidos nos alimentos que a gente come, na produção deles. Entender realmente a cadeia da produção desses alimentos. Porque, assim, tem relações trabalhistas equalitárias, faz inclusão dos grupos marginalizados da sociedade, empodera as mulheres, empodera os negros, empodera os deficientes. Como que isso acontece? Faz uso de seres vivos, da exploração de seres vivos, inclui o sofrimento de outros seres vivos, porque assim, gente, aqui eu vou trazer um pouco da minha opinião pessoal. Eu acho que, como eu falei antes, não sou da área da bioética, me corrige se eu, Maria Clara, por favor, se eu falar algum termo equivocado, alguma expressão. A gente está aqui para trocar conhecimento e crescer e aprender. Eu vejo que, como eu falei para vocês, o conceito de certo ou errado nas nossas escolhas de vida e na formação da nossa identidade é bastante relativo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso.
E como eu falei, para mim o princípio que norteia, que pelo menos norteia as minhas escolhas, é o respeito ao próximo, a compaixão e a empatia. E aí a gente fala da questão de que a compaixão ela não é seletiva, pelo menos para mim não é, que é aquela questão de você lutar pelos direitos de um animal de rua, um cachorro, um gato, mas se alimentar de outros e fazer parte dessa cadeia de produção alimentícia que explora o sofrimento de diversos animais. Porque a gente sabe que, assim, agora o Brasil está começando a estruturar uma indústria alimentícia que fala mais sobre a questão do consumo e do abate mais humanizado, digamos assim. Eu acho um pouco equivocado isso, porque para mim soa até um pouco como incoerente, mas eu acho que toda tentativa na direção certa deve ser valorizada. Então, seria uma tentativa de tornar o uso dos animais menos sofrido para eles, enquanto explorados pelo ser humano. Eu acho que a exploração nunca deve ser tolerada, mas, como eu falei, já é um passo numa direção certa, né? Então, deve ser valorizado. E assim, quando a gente pensa nessa parte de desigualdade na rede de produção, desigualdade na parte de consumo, de distribuição também, aí eu falo novamente, gente, a alimentação é um ato político. Escolham bem o que vocês colocam no prato de vocês, fortaleçam a rede de produção local, a cultura alimentar da região de vocês. E assim, quando a gente fala sobre essas escolhas alimentares, aí eu queria falar um pouquinho só sobre. Eu sei que muita gente aqui é bem familiarizado com o tema do vegetarianismo, mas como muitas vezes tem algumas pessoas que participam das lives sem ter muita familiaridade com o tema, porque quer conhecer, quer abrir a cabeça para algo novo, e eu acho isso super válido. Eu sempre digo que a inclusão, ela ajuda muito mais o vegetarianismo a evoluir do que a, como é que eu falo isso? Aquela velha questão de eu sei muito sobre vegetarianismo, você não sabe nada. Que a gente vê, infelizmente, muitos vegetarianos terem essa postura. E isso muito mais afasta do que inclui. E eu acho que é importante a gente esclarecer alguns temas, até como eu como nutricionista, poder falar um pouquinho sobre isso de uma maneira mais técnica. Porque, sim, perfeito, Fernando, exatamente. A alimentação é um ato que a gente faz em nome da nossa saúde, em nome da política e do meio ambiente, sem dúvida. E assim, quando eu falo sobre o vegetarianismo, definindo na parte técnica, a gente precisa falar que atualmente esse termo mudou bastante. Como assim mudou? Já existem mais variações do vegetarianismo. Antes a gente conhecia muito o ovo-lacto vegetariano, que consome dos produtos de origem animal ovo e leite, o lacto ou ovo vegetariano, que consome ou ovo ou leite, o vegetarianismo estrito, que esclarecendo que não é o veganismo, porque o veganismo é uma escolha de estilo de vida, o vegetarianismo estrito é uma escolha de alimentação, não come nada de origem animal, mas consome produtos que são de origem animal, cosméticos, etc. E atualmente tem também o pescetarianismo, que é o vegetariano que come peixe. Eu sei que é um termo que gera muita crítica, porque vem aquela expressão de peixe não cresce em árvore, e vira até um modo de deboche. Mas, novamente, gente, quando você debocha ou ri da ignorância do outro, lembrando que ignorância não faz ninguém pior que ninguém. Só faz a pessoa ter a oportunidade de abrir a cabeça. Então, assim, não debochem disso, respeitem o tema, porque tem muita gente que faz do pescetarianismo a porta de entrada no vegetarianismo e depois no veganismo. E quando a gente acolhe essas pessoas, elas se sentem recebidas, acolhidas e se abrem para conhecer mais sobre o vegetarianismo estrito, as outras maneiras do vegetarianismo que não consome carne, e quem sabe se tornam até veganas. E também o flexitarianismo e o vegetarianismo flexível. O flexitarianismo e o vegetarianismo flexível são termos muito próximos, mas que têm um pouquinho de mal entendido, um pouco de dificuldade de compreensão das pessoas em relação a eles. Por quê? Porque o flexitariano é a pessoa que, na maior parte do tempo, é vegetariana, na maior parte da semana, mas algumas vezes na semana ou no mês
ela ou ele consomem carne ou ovo ou leite, mas assim, sempre tem o consumo regular de carne, mesmo que sazonalmente. O vegetarianismo flexível é aquela pessoa que é vegetariana, mas pontualmente, sem uma previsão, sem uma programação, consome carne. Então, assim, não compra carne, não cozinha carne, mas em algumas situações abre exceções. Então, primeiro eu queria esclarecer isso. E assim, um ponto que a Maria Clara falou que é muito interessante, é essa parte de entender, de lembrar do biocentrismo na relação com a alimentação, que seria o homem, ele não é o centro do planeta Terra, ele não é o ser vivo que decide sobre a vida dos outros seres vivos. Então, quando a gente fala isso em relação à alimentação, a gente lembra, a gente volta a falar sobre como o homem atualmente, principalmente o homem não, a humanidade, né? Desculpa se eu estou usando um termo machista. É importante até, ó, ato falho. Até interessante a gente falar sobre isso, porque mesmo como mulher, eu tenho internalizado em mim algumas ferramentas do machismo. Então, sempre que a gente se percebe fazendo isso, opa, peraí, vamos prestar atenção. Então, assim, a humanidade não é o centro do planeta Terra. Então, quando a gente pensa nisso, a gente volta a olhar para o lado de que quando você se alimenta ou consome produtos de origem animal que exploram o sofrimento de outros animais, você é como se formasse um círculo moral que inclui o ser humano, mas não inclui os outros seres vivos. Aí vem a origem de se distanciar da produção, de como realmente é feito o alimento que a gente come. E também uma das bases da discriminação, que como a Maria Clara falou muito bem também, a gente não pode pensar na discriminação só entre a espécie humana, a discriminação entre as raças e todas as espécies é um tipo de discriminação, sim. E como eu mesma fiz agora, um meia-culpa, de reconhecer um ato falho, eu acho que uma das belezas e maiores, como é que eu falo, maiores grandezas do ser humano é a capacidade da inteligência emocional. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente reconhecer a oportunidade para melhorar, sabe? Então, fica a oportunidade de reflexão. E assim, gente, quando a gente fala sobre a alimentação vegana na parte de nutrição, eu queria já deixar claro que é perfeitamente possível para todas as etapas da vida. A gente tem que ter atenção em relação a algumas fases, como assim algumas fases? Principalmente gestação e desempenho esportivo. Esporte que não precisa ser a nível competitivo, mas que tenha um nível de treino intenso. Ou seja, eu não treino a nível competitivo, mas eu treino todos os dias, bem certinho, etc. Eu tenho que ter atenção ao me tornar vegano? Gente, sim. Por quê? Todas as fases de vida, a gente tem que lembrar que a alimentação vegana ela é equilibrada quando ela inclui de tudo como é uma alimentação de base vegetal. Então, assim, tem que ter sementes, castanhas, cereais integrais, vegetais de todos os tipos, folhas, legumes. Então, assim, não adianta você se tornar vegano, parar de comprar tudo que tem produtos de origem animal e virar o vegano que come arroz, feijão e salada. Só arroz, feijão e salada. Quando não, pega um macarrão sem ovo, coloca um molho de tomate e no máximo uma abobrinha. Gente, isso não é uma alimentação vegana equilibrada. Novamente, a gente precisa de todos os alimentos de todos os grupos. Ó, o Fernando mandou uma dúvida. Eu já ouvi que o sucesso da adaptação em se tornar vegano também tem a ver com o tipo sanguíneo da pessoa. Fernando, eu não sei de nenhum nível de evidência científica atual em relação a essa em relação a isso de tipo sanguíneo. Então, assim, não consigo te informar sobre isso, mas como experiência prática de nutricionista, os meus pacientes que se tornaram veganos, que nem, por exemplo, tem um paciente meu que é bodybuilder e decidiu virar vegano, era onívoro, comia todos os tipos de carne praticamente todos os dias e decidiu virar vegano de um dia para o outro. Apareceu no meu consultório falando que assistiu. Como é que é o nome daquele documentário que o Paul McCartney fala? Se os abatedouros tivessem paredes de vidro, todos se tornariam veganos.
que ele assistiu um documentário que citava isso e falou, nossa, eu fiquei chocado e resolvi virar vegano de um dia para o outro, né? E assim, o maior sucesso que eu vi desses casos foi abrir a cabeça para incluir todos os tipos de alimento. Então, assim, The Game Changer. Perfeito, Sofia. Esse The Game Changer é até legal falar dele, porque assim, é o documentário que mostra muito de alguns atletas veganos atuais que são referência em suas áreas de competição. Só que assim, gente, novamente, eu vou falar também da parte de esporte. Quando você fala de uma alimentação vegana equilibrada, tem que ter orientação de um nutricionista. Por que que tem que ter orientação de um nutricionista? Principalmente por causa das vitaminas do complexo B, especificamente da vitamina B12, da vitamina D, do cálcio e do ferro. Não é que todo vegano fique com deficiência nesses nutrientes, mas a probabilidade de desenvolver é considerável. Então é importante ter sempre uma avaliação, até porque assim, quando você fala de uma alimentação vegana diversificada, que inclui de tudo um pouco, a gente está falando de uma alimentação que não necessariamente é barata, não necessariamente é acessível e fácil. Por quê? Castanha não é barato, semente nem todas é. E assim, por que também não acessível? Você ir para a cozinha, aprender a fazer as receitas veganas, tem gente que não gosta de cozinhar. Então, é óbvio que o veganismo pode ser acessível e ele pode ser, sim, mais em conta, mas desde que a pessoa se disponha a aprender a cozinhar, a buscar locais para comprar esses alimentos num valor mais ok, dentro do poder aquisitivo dela. Então tem que buscar informação, tem que ter proatividade por parte da pessoa. Isso é muito importante da gente pensar. Aí voltando para as fases de vida específicas sobre o veganismo, as duas fases que eu falei, que tem que ter muita atenção, a gestação. Gestante pode sim ser vegana, não tem problema nenhum. Lactante também, ou seja, a mãe que está amamentando e o bebê que está mamando. Só que assim, gente, eu sempre falo, a primeira infância, neném, até os 3 anos de idade, cuidado, muito, muito, muito cuidado para o bebê ser vegano. Porque tem que ter muita atenção com a alimentação, tanto que assim, alguns países europeus, se eu não me engano, acho que a Bélgica, eu acho, a Irlanda também, proíbem o veganismo para neném, até mais ou menos uns 3 anos, porque já teve caso de morte, caso de doença séria, principalmente neurológica, e isso acontece muito porque muitas vezes os pais não são bem informados, não têm acompanhamento de uma nutricionista, e a alimentação do bebê acaba ficando um pouco aquém. E não é por maldade, a gente sabe que não, óbvio, mas existe um risco real. Então eu chamo muita atenção para isso. E a parte de esportista, eu chamo atenção para outro detalhe que é o seguinte, gente, atleta ou quem treina com muita intensidade tem uma demanda de nutrientes alta, principalmente em relação a proteínas. E não é que a alimentação vegana seja deficiente em proteína, muito pelo contrário. Tem muito paciente meu que é vegano que eu tenho que pedir para não usar suplemento de proteína, porque a alimentação dele já está com proteína até aqui. Então, para vocês pensarem como a cultura muitas vezes está equivocada nesse sentido. O problema é que no caso do atleta que tem uma necessidade de proteína aumentada, a gente precisa sim de proteína e de alguns outros nutrientes, micronutrientes também, vitaminas e minerais que agem como antioxidantes e melhoram a recuperação do treino. A gente precisa entrar com suplementos alimentares. Aí entra um alerta que eu faço para todo vegano. Para mim, gente, ao meu ver, como pessoa, como vegetariana e como nutricionista, vegano consumir suplemento alimentar, cuidado. Por quê? Muitos dos suplementos alimentares têm aditivos que são de origem animal, aromatizante, corante ou a própria vitamina D. Só que assim, essa visão, a Orlene sim, essa visão é da medicina tradicional, de fato, porém, os últimos estudos científicos relacionados a isso mostram que o risco é real. Então, assim, pode o bebê ser vegano? Pode. Mas se a família puder fornecer um acompanhamento de nutricionista e de pediatra, que fique muito de olho nos exames de sangue, nos sinais de crescimento do bebê, porque, assim, por exemplo,
Ah, eu decidi ter um filho, vou morar num lugar que não vou conseguir dar acompanhamento de nutricionista, essas coisas, vou levando. Gente, não é assim. Com um bebê, não recomendo de jeito nenhum se você não puder fornecer a estrutura adequada para avaliar o crescimento dele. Então, é possível, mas fico alerta. Então, só voltando um pouquinho nessa parte de suplemento, como eu falei, tem que ter uma reflexão sobre, porque suplemento alimentar no Brasil, a legislação ainda é muito nova. A gente sabe que não tem uma fiscalização em cima sobre essa parte de o que é de origem animal, o que não é. Tanto que você vê que nos rótulos as empresas estão começando a sinalizar que os suplementos são veganos agora, porque viram que o mercado vegano, o mercado de consumidor vegano, tem um potencial enorme. Então, assim, é muito mais uma ação de marketing do que de responsabilidade em relação ao rótulo. E lembrando também que quando você compra um suplemento industrializado, e os suplementos alimentares, boa parte deles são ultraprocessados, ou seja, passam por diversas etapas de industrialização, recebem aromante, edulcorante, deixa eu ver, corante, flavorizante, todos. E a gente sabe que aí entra na parte da bioética que para conseguirem autorizar o uso desses aditivos químicos, foram testados em animais. Então, eu digo que produto industrializado vegano, eu acho um pouquinho suspeito. Então, tem que ter atenção nesse ponto. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E se tiverem mais alguma dúvida, mandem aqui que a gente vai respondendo. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre esse assunto com vocês. Tá bom? Aí é isso. O que vocês acharam? Muito obrigada, eu queria te agradecer a apresentação, né? Eu não sei se vocês têm outras perguntas, se tenham curiosidades que você própria queira colocar, então, Thaís, sobre essas questões, como essa questão está sendo vista dentro da bioética, não sei se nós ainda temos um tempinho, então, se vocês tiverem perguntas, ou a própria Thaís, fiquem à vontade para colocar. Certo. Queria aproveitar então esse tempinho que sobra para comentar só mais uma coisinha que assim, gente, como eu falei para vocês, vamos usar as ferramentas que a gente tem de transformação social para ajudar as pessoas a entenderem que o vegetarianismo é possível para todo mundo. Só precisa de ajuste e orientação. Então, por exemplo, o pessoal fala: ah, você é vegetariana, vai começar com o monólogo do vegetariano, Deus me livre. Não, gente, eu acho que primeiro ponto como qualquer área, só existe troca, só existe crescimento onde tem diálogo. Para ter diálogo tem que ter escuta. Então, antes de derrubar aquele mundo de informação que a gente muitas vezes acaba entregando para as pessoas, porque graças ao esforço de muitas pessoas que entraram na pesquisa acadêmica e científica em nome do vegetarianismo, a gente tem um grupo de informações de muita qualidade reunido para compartilhar. Então, aqui eu deixo para compartilhar com vocês a Sociedade Vegetariana, a parte da The Vegan Society também, que é internacional, o Instituto Acatu também. Tem várias instituições, mas principalmente aqui no Brasil, a Sociedade Vegetariana Brasileira, que é referência no tema, tem muita orientação deles relacionada a isso. Então, sempre que a gente puder ver um espacinho de diálogo com alguém, falar sobre, e claro, o nosso prato é o nosso primeiro ato político e social, porque todo mundo come e todo mundo está disposto a falar sobre. A Olene comentou que a Índia é predominantemente vegetariana. Isso, perfeito. E um fato interessante sobre a Índia é que, assim, o vegetarianismo lá é muito relacionado à parte religiosa, né? E aí é até outro ponto da gente falar sobre isso, que é a questão da espiritualidade, que muitas pessoas buscam o vegetarianismo pela noção de que o universo energeticamente conecta todos os seres vivos, né? O budismo fala sobre isso, o taoísmo fala sobre isso, a própria questão do karma, o budismo, dos passos da roda do Dharma, né, os 8 passos do caminho da iluminação, o vegetarianismo é um deles, né, que é o princípio da ahimsa, que é de não causar sofrimento a nenhum ser vivo. Então, e o outro ponto da Índia também é você ver que, gente, é mais de 1 bilhão de habitantes e conseguiu tornar o vegetarianismo possível.
Então, para a gente ver, porque assim, falta de alimento não é a questão. Já foi mais do que comprovado de que o mundo produz alimento para todos. A questão é que ele não distribui para todos. A nossa sociedade é extremamente injusta nesse ponto, né? E até queria aproveitar um pouquinho o espaço também para compartilhar com vocês uma notícia interessante que recentemente foi sancionada a lei que autoriza a doação de alimentos por estabelecimentos comerciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Anvisa lutou por muitos anos contra isso, porque já teve caso de envenenamento, já teve caso de estabelecimentos que usaram essa oportunidade de ajudar para fazer mal a algumas pessoas. Então a Anvisa precisou interferir e avaliar a questão e por isso foi proibido. Mas agora já pode. Então, assim, mercados, restaurantes, bares, sobrou alimento, pode doar para as pessoas, não tem problema nenhum. Eu só preciso ver, vamos pesquisar mais sobre essa parte jurídica de realmente a partir de quando isso vai valer, mas é legal saber. E assim, outra coisa que eu queria compartilhar em relação a isso, eu não sei se vocês conhecem o RotaVeg, que é um aplicativo, um site que fala sobre lugares veganos para vocês comerem no Brasil todo. Quem faz ele é o Vitor Sanches, é um amigo meu, estudou comigo, professor de yoga, uma pessoa maravilhosa, e ele é muito responsável por ajudar os estabelecimentos a incluírem opções veganas ou a se tornarem veganos, né? Até recentemente, acho que não sei se foi no Rio Grande do Sul, que uma churrascaria se tornou vegana. Não sei se vocês ficaram sabendo que a dona da churrascaria, ela falou que sempre quis começar a introduzir opções veganas no cardápio, porque ela entendia o veganismo como uma escolha alimentar que tinha mais respeito pelos outros seres vivos. E ela foi orientada pela Sociedade Vegetariana. E o Vitor, no caso da Rota Veg, faz parte dessa equipe da SVB, né, que orienta os estabelecimentos. E ela conseguiu fazer a transição, então hoje em dia a churrascaria é 100% vegana. É um fato legal para a gente compartilhar. E voltando nesse ponto que eu falei dessa lei que agora permite a doação, né? Que se vocês conhecerem alguém que tem estabelecimento de alimentação, puder compartilhar essa informação e também se puder entrar em contato com a SVB e pedir orientação sobre como incluir opções veganas no cardápio. A Laís compartilhou aqui a União Vegana de Ativismo. Legal, muito interessante. Gente, quem mais tiver instituições, organizações não governamentais, sociedades para compartilhar com a gente, tem o Mulheres Veganas também, que, cara, é muito legal. Foi um grupo que começou com jornalistas, se eu não me engano, que faz muito essa parte de empoderamento da mulher no veganismo. E porque assim, eu quando era mais nova participei de Perfeito, Laís, veganismo popular, excelente. Eu quando era mais nova participei de algumas atividades de militância em nome do veganismo. E eu ouvi de algumas pessoas que nem, por exemplo, para fechar açougue, que o pessoal se acorrentava no portão do açougue. Literalmente prendia os braços e pernas na grade do açougue. Aí vinha a polícia, aí virava aquela confusão. Eu ouvi de algumas pessoas: ah, mas você é menina e tá no meio disso? Será que seu pai sabe? Será que você não tinha que estar em casa essa hora da noite? E eu falava: peraí, eu tenho o direito de lutar por uma transformação social e ecológica que eu acredito. Então vem muito disso também, né? A inclusão da mulher nessa luta. É legal a gente falar disso também. Sim. Então, eu queria agradecer, Thaís, só queria acrescentar que eu acredito não apenas que o veganismo é possível, como eu acho que é a única forma de tornar o nosso mundo possível, né? O nosso mundo Perfeito. viável, que ele continue a ser viável e que ele se torne viável para todos, né? Você falou da questão de que, muito bem falado, né, que na verdade não falta comida, falta distribuição, né? E eu acho que o veganismo é um alerta para isso também, né? É uma percepção de que existe uma exploração, e essa exploração não é só do animal, é do próprio ser humano também, e essa exploração leva a um mundo cada vez mais compartimentado, cada vez mais seccionado entre aqueles que
possuem, podem consumir tudo, e aqueles que não vão consumir nada, né? Então, acho que o Exatamente. veganismo é um alerta para isso, para uma forma de vida que está deteriorada, e cada vez mais a gente percebe o quanto é deteriorada essa forma de vida adicta, de consumo exacerbado, né? O veganismo aponta para esse lugar também, né? Esse lugar de Perfeito. tornar a nossa vida um valor, né? E passarmos a zelar pela, por construção de uma vida adequada a esse mundo que nós compartilhamos com outros seres, né? Não simplesmente atribuir valor às coisas, mas atribuir valor às nossas escolhas, às nossas ações e o modo como nós queremos nos ver e nos integrar no mundo, né? Então, eu Exatamente. acho que é isso, que é muito bom poder contar com as novas gerações e é muito bom também a gente perceber que o veganismo, e você fez a distinção, né, entre o vegetarianismo mesmo, o vegetarianismo restrito e o veganismo, que o veganismo é uma forma de ativismo também, né? É uma forma de pensar o mundo de uma forma diferente e uma forma que é, sobretudo, política, de estar no mundo. Então, Exatamente. Eu vou compartilhar aqui com vocês o perfil da LANVEG, né, que é a Liga Acadêmica de Vegetarianismo da São Camilo. Eu compartilho para vocês incentivarem outros estudantes a se envolverem nisso, a trazerem o vegetarianismo para o meio acadêmico, mas assim, lutar para instituir isso no sistema de ensino mesmo. Então, ter um cuidado maior para a gente conseguir que o governo se posicione em relação a isso. Só um minutinho aqui que eu vou pegar o link para vocês. Espera aí. Estranho, não tá abrindo. Ó, vê se agora vai. Vê se esse dá certo. Mas é Lanveg São Camilo. Não sei se trocaram. Pronto, agora foi, tá certo. sim, Aí só foi. para compartilhar com vocês, porque eu acho que, como a gente fala bastante, a educação é boa parte do futuro da melhoria da nossa sociedade. E eu acho que a gente tem que atuar muito, muito forte nessa parte em nome do vegetarianismo. Certo. E é uma coisa que me surpreende, que não me surpreende, mas assim, que eu acho muito positiva no veganismo e no vegetarianismo de uma maneira geral, é a rede de solidariedade que ele constrói, né? Perfeito. As trocas de receitas, por exemplo, você estava falando de grupos, né? Assim, o meu Instagram, por exemplo, é cheio de grupos que trabalham com uma perspectiva ativista de veganismo e que postam receitas e que tentam mostrar alternativas, né? Como produzir em casa seu próprio shampoo, seu próprio sabão Isso, para lavar roupa, né? Que é uma crítica ao capitalismo e é uma crítica a essa exploração, uma tentativa de mostrar que nós podemos ter uma vida na qual nós produzimos aquilo que é necessário para nós, né? Quer dizer, e essas exato, é uma vida trocas mais são autônoma, né? fundamentais. Exatamente. Essas trocas são fundamentais no veganismo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer reencontrar você. E é um Foi prazer também. compartilhar essa luta com você e com quase todos que estão nos assistindo hoje, né? Espero que outras pessoas venham a nos escutar também e aderir a essa proposta, né? Então, o Perfeito. que eu gostaria de te dizer também é que isso vai ficar salva, a nossa live vai ficar salva no Instagram e ela vai também para o YouTube. Quando eu tiver o endereço do YouTube, eu te passo para que você possa compartilhar com amigos e com quem você Excelente. quer, né? Tá E eu anuncio ótimo. também, na próxima semana, nós vamos ter o Fernando, que estava aqui presente hoje, falando sobre masculinidade tóxicas.